Bom dia. Novembro fecha com quase 100 homicídios registrados em toda a região metropolitana. Você vai saber o que muda nas eleições de 2016. E mais, vamos falar do Dezembro Laranja, de combate e também de conscientização ao câncer de pele, um dos mais incidentes no Brasil. Hoje é 1º de dezembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. Até a próxima sexta-feira, a população terá a oportunidade de fazer todos os negócios, quitar todas as suas dívidas. Essa é uma parceria principalmente com o Judiciário Maranhense. Confira a reportagem. A oportunidade está sendo dada às pessoas que têm alguma dívida de se quitarem. São vários parceiros entre instituições públicas e privadas. E vamos também disponibilizar para o cidadão que não encontrar a sua empresa aqui a oportunidade de agenda de uma audiência de conciliação para poder resolver essa questão em um outro momento. Ou seja, ninguém que atravessar esses portões sairá daqui sem um serviço de atendimento. Todos estarão com um encaminhamento da solução dos seus problemas. Uma boa oportunidade para encerrar 2015 com as contas em dias e se preparar para as contas de 2016. Na área comercial são empresas em vários ramos, operadoras telefônicas, lojas de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, bancos, oportunidade das pessoas em abater as dívidas, garantir o parcelamento ou até mesmo tirar dúvidas. Vai beneficiar tanto o consumidor quanto exatamente o empresário também que está em busca de receber o seu dinheiro. Elias aproveitou a oportunidade. Ele veio de Santa Inês tentar resolver de vez uma dívida que já dura 8 meses. Quero sair daqui com uma solução. Eu vim, está com 3 dias que eu saí de casa para resolver isso aqui em Santa Inês, né? Aí eu quero ver se dá para nós ajeitar esse negócio, para não voltar para casa com a cabeça fria. O balcão de renegociação de negócios segue durante toda a semana. Até a próxima sexta-feira, dia 4 de dezembro, as pessoas podem vir até aqui, o Monte Center Sebrae, para resolver suas pendências. Um canal a mais que você tem para permitir que o cidadão comum, sobretudo aquele mais simples, que tem uma dificuldade natural em acessar as estruturas do Estado, que ele consiga resolver o problema dele do dia a dia, né? O problema que ali, vamos dizer assim, tira a paz, né? O intranquiliza no dia a dia. Atualmente, 63% das famílias brasileiras estão endividadas. Em 75% dos casos, a grande maioria é por conta do cartão de crédito. Nós idealizamos esse espaço concentrado exatamente para facilitar o deslocamento daquele que pretenda negociar. O mês de novembro fechou com quase 100 homicídios registrados em toda a região metropolitana de São Luís. Vamos ao vivo saber mais informações sobre esse assunto com o repórter Eduardo Ericeira. Ô Eduardo, os números mostram aí o quanto a segurança ou a falta dela, infelizmente, tem preocupado a vida da população, principalmente aqui da capital e da região metropolitana de São Luís. Agora, com o período no mês de dezembro, o período de festas chegando, essa situação, como é que fica, hein, Eduardo? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Eliene, bom dia a todos que acompanham, bom dia, Maranhão. Preocupante, né? Falta de segurança aí, muita violência no mês que antecedeu, aí o último mês do ano, dezembro, novembro, muita violência, principalmente, como você disse, na capital São Luís e na região metropolitana, que engloba aí, além da capital, também as cidades de São Jardim Ribamar, Passo do Lumiar e também Raposa. Falar de um crime que aconteceu muito nesse mês, nesse penúltimo mês do ano de 2015, o mês de novembro, que foi o crime de homicídio. Olha, quase 100 pessoas perderam a vida, foram assassinadas aqui na região metropolitana. Esse número está em cerca aí de 97. A Secretaria de Segurança Pública deve fechar esse balanço aí daqui das próximas horas. Nas últimas 24 horas foram pelo menos 8 assassinatos e quase 100 homicídios no mês de novembro. Nas últimas 24 horas, como eu disse, foram 8 homicídios, 4 na parte da manhã e tarde. Hoje em dia também não tem mais essa questão de horário, local, infelizmente. Nos bairros do Anjo da Guarda, Coroadinho, Zona Rural de São Luís, nas proximidades da BR-135 e também na Vila Quiola. Durante a noite também, Eliane, foram mais 4 assassinatos. Jordoa, Vila São José, que fica na área de Passo do Lumiar, também na região metropolitana, e teve uma pessoa que morreu também no Hospital Socorrão 2. Ela foi vítima de um crime lá no bairro do Alto do Ipenturu.
e foi encaminhada para o Hospital Socorrão 2, mas não resistiu e acabou morrendo. Chama a atenção também, Helene, para a quantidade alta de crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Foram 12 latrocínios no mês de novembro. É quase um crime de latrocínio a cada 48 horas na região metropolitana. Foram 8 em São Luís, 3 em São José de Ribamar, 1 no município de Raposa. 10 deles foram praticados por arma de fogo. E um total de mais de 80% dos assassinatos foram praticados por arma de fogo, desses quase 100 homicídios no mês de novembro na região metropolitana. Isso fora os assaltos, que a gente está acompanhando aí algumas imagens. Ontem, por exemplo, a nossa equipe esteve em uma escola que pertence à Prefeitura de São Luís, administrada pela Prefeitura de São Luís, que foi assaltada no último final de semana. A escola fica ao lado de um prédio da Polícia Militar, ao lado da USC, lá no bairro da Divinéia, o que preocupa, porque os bandidos estão assaltando até locais que ficam próximos aí a prédios da Polícia Militar, como aconteceu com essa escola administrada pela Prefeitura de São Luís, e teve um assalto também. Foram muitas escolas, diga-se de passagem, que sofreram aí com a violência durante todo esse ano de 2015. E também teve um assalto ontem na Avenida Jerônimo de Albuquerque, uma das avenidas mais movimentadas aqui da capital São Luís. Os 2 bandidos acabaram sendo baleados, eles foram socorridos, levados ao hospital. O que chama a atenção é que foi por volta de 10h30 da manhã, esse assalto em um ponto muito grande aí, com a movimentação de veículos e também de pessoas, grande centro comercial, também faculdades, hospitais, e nem isso é capaz aí de evitar a ação de criminosos. O assalto, Avenida Jerônimo de Albuquerque, por volta de 10h30 da manhã, em plena luz do dia. Nesse caso, os 2 bandidos levaram a pior, foram baleados e em seguida socorridos e levados ao hospital. E no mês de novembro, só finalizando aqui, quase 100 homicídios. A gente torce que esse mês de dezembro, o último mês do ano, seja bem mais tranquilo. É com você, Eliane. Era exatamente isso que eu ia falar, Eduardo, complementar o que você estava comentando. A gente espera, sim, que o mês de dezembro seja bem melhor, seja mais tranquilo, com menos ocorrências. E aí o mês de novembro, se não foi o mais perigoso, foi um dos mais violentos aí de todo o ano de 2015. Não é isso, Eduardo? Com certeza, Eliane. A gente não tem aí confirmado todos os números aí dos meses anteriores, outubro, setembro, agosto, também no primeiro semestre, mas com certeza quase 100 homicídios, cerca de 97 a 98 assassinatos nesse mês de novembro, qualifica, assim, infelizmente, o mês como um dos mais, se não for o mais violento, um dos mais violentos do ano de 2015. Eliane. Obrigada, Eduardo. Bom dia. Bom trabalho para você. E a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre o Ministério Público, que apresenta um relatório sobre transporte escolar no interior do estado. Não sai daí, a gente volta já. E o Ministério Público apresentou em coletiva à imprensa um relatório sobre a situação do transporte escolar no interior do estado. A fiscalização aconteceu nos municípios de Grajaú, Sítio Novo, Timon e Viana. Foi a terceira etapa da operação, que já passou por outras 10 cidades maranhenses. De acordo com a equipe de fiscalização formada por membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, Ministério Público de Contas e auditores da Controladoria Geral da União, os problemas se repetiram e mais uma vez foi constatada má aplicação dos recursos destinados à educação. O serviço que é prestado não corresponde aos pagamentos que são realizados. Com muita frequência se encontra superfaturamento dos pagamentos, o serviço é incompatível ao que foi contratado e aí se verifica um transporte escolar de baixíssima qualidade. Problemas registrados em fotografias como estas, cedidas ao jornalismo da TV Difusora. Em Grajaú, fiscais encontraram crianças transportadas em situação de risco sobre veículos conhecidos como pau de arara e até perto de um tonel de combustível altamente inflamável. Na cidade de Viana, houve flagrante de superlotação. O ajuizamento de ações e representações não foram descartadas, mas nesse primeiro momento, o foco é manter o diálogo e firmar termos de ajustamento de conduta para agilizar o cumprimento de ações que são direito dos estudantes. A ideia é adotar o mesmo procedimento que foi adotado no ano passado. Os gestores eles foram chamados para assinar taxas e com medidas bem concretas
concretas de aquisição de veículos novos. Eles se comprometem a não contratar as mesmas empresas, porque a ideia é que as crianças tenham o mais rápido possível um transporte escolar de qualidade. Se não houver aí esse acordo, é que nós então iremos adotar outras providências. E as eleições de 2016, por meio eletrônico, podem ficar inviabilizadas. Isso por conta de um contingenciamento de recursos. Para a gente entender melhor esse assunto, eu converso agora com um advogado, especialista em direito eleitoral, Carlos Sérgio. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Explica para a gente aí o que aconteceu ontem. A população toda foi pega de surpresa com essa possibilidade do voto aí, o voto manual. O que muda se caso isso aconteça aí nas próximas eleições em 2016? Não, o que ocorreu é que o governo federal, nessa situação de crise porque o país está passando, resolveu contingenciar mais de 10 bilhões de reais, sendo quase 2 bilhões referentes ao Poder Judiciário. E mais de 400 milhões seriam atinentes à Justiça Eleitoral. Em decorrência disso, os presidentes dos tribunais superiores alertaram a população, publicaram inclusive uma nota onde dizem claramente que há o risco de não dispormos das urnas eletrônicas nas eleições de outubro de 2016. Segundo o presidente do TSE, está em andamento um processo licitatório para adquirir mais milhares de urnas eletrônicas e precisaria de 200 milhões. Como o corte foi de mais de 400 milhões, haveria esse risco iminente de não dispormos da urna eletrônica e temos que voltar a votação manual. E temos que retroagir, né? Poderia dizer isso, porque a votação manual ela demora muito, até mesmo para ser computado o resultado de uma eleição, por exemplo, que saía no mesmo dia, né? Depois, horas depois de terminado todo o processo, agora pode durar até dias, pode demorar, por exemplo, 24 a 48 horas, um grande retrocesso, sem dúvida, hein? Mas eu acredito que isso é mais um risco. Os presidentes dos tribunais estão zelando pela eficiência da justiça eleitoral. A justiça eleitoral hoje ela realmente está muito moderna, muito sofisticada e tem muitos gastos, né? Além da urna eletrônica, que é uma modernidade ainda para o mundo, temos aí a votação, a identificação biométrica dos eleitores e nas eleições gerais de 2018 que teremos também o voto, a impressão do voto. O voto, como estamos sabendo, a presidente Dilma havia vetado, mas o Congresso derrubou o veto para que haja a confirmação do voto. Como é que funciona essa comprovação? Isso não, mas só para ficar claro, isso não é para a eleição de 2016. Não é para 2016. Isso é para 2018. Para a primeira eleição geral após a aprovação da lei, portanto, só em 2018, quando a eleição geral para presidente, governador, deputado e senador. Como é que fica, então? A impressão do voto. Você votará na urna eletrônica do mesmo modo, mas daí sairá um comprovante que você observará se será o seu voto que estará ali computado e essa impressão ficará numa urna lacrada para uma provável conferência em algum momento posterior, caso haja por parte dos candidatos, partidos ou do Ministério Público algum questionamento sobre a lisura no processo de votação. Portanto, é uma inovação. A Justiça Eleitoral, inclusive, tem uma certa... não aceita muito bem esta modificação, uma vez que acarrerá, segundo o próprio TSE, custos de 1,7 bilhão, né, quase 2 bilhões para implementar esta votação, essa confirmação do voto impresso. Segundo os auditores da Justiça Eleitoral, totalmente ineficaz, uma vez que pode até comprometer ainda mais o sistema, porque acabará colocando a intervenção humana nesse processo, quando que com a urna eletrônica, segundo eles, tudo fica devidamente registrado, tudo é aferido, auditado e conferido por todos os atores políticos eleitorais envolvidos. Sem a urna eletrônica, o que de fato, então, muda? A gente sabe que muda praticamente tudo, né? Agora, sem a urna eletrônica, tudo fica mais complicado, né? Pois é, eu acredito que isso tenha sido mais um alerta do risco desse contingenciamento e as dificuldades por que o país está passando. Eu acredito que isso não ocorrerá. Entretanto, ocorrendo é algo
impensável. Eu penso até, por nós já estarmos desabituados à votação manual, que ela poderia ficar até mais cara, porque haveria que ser refeito todo o processo de votação. Eu acho que isso é impensável, é mais um alerta, é mais uma preocupação do presidente do TSE. Ele mesmo ontem à noite, já em Manaus, já relativizou um pouco, já ponderou um pouco, dizendo que estará conversando com o Congresso Nacional para conseguir recursos suplementares, de tal forma que não haja esse risco da não utilização da urna eletrônica, que é sim um procedimento. Uma urna eletrônica custa em torno de $900. Então, para você ter uma ideia, hoje o Brasil dispõe de quase 500 mil urnas eletrônicas e, segundo ele, quando houver a impressão do voto, como haverá uma demora maior no processo de votação, terão que ter mais sessões eleitorais e o Brasil precisará de quase 850 mil urnas eletrônicas e que, quando houver o voto impresso, terão que ser acompanhadas de impressoras, né? Então, além da compra da urna eletrônica, há a compra das impressoras, na qual o cidadão, o eleitor, atestará ali a sua votação. Com essa possibilidade aí do voto, da volta do voto manual, a corrupção, ela também pode ser maior, pode ser uma grande consequência, por exemplo? Olha, eu ainda acompanhei, ainda nos meus primeiros anos, ainda como estudante de direito, algumas votações na votação manual, e era muito mais suscetível à pressão do momento. Sim. Então, às vezes, o que estava ali contando o voto, o outro que colocava na folha o resultado, já havia diferença. Então, a pessoa, ao escrever, escreve de um jeito, o nome, ou risca um X num lugar confuso. Aquilo dava, na verdade, o processo de apuração levava dias. Sim. Algumas cidades aqui do interior do Maranhão, eram dias para poder se concluir o processo de votação. E hoje o Brasil tem um sistema altamente moderno, onde poucos instantes depois de concluída a votação já se sabe o resultado em todo o país. Portanto, nós esperamos que o Brasil, que não haja esse retrocesso, mas que haja avanços. Nós temos que ir para frente. O Brasil está em crise, a situação é difícil, mas nós precisamos garantir ainda mais a lisura do processo eleitoral, com mais rapidez, com mais eficiência, e que o povo realmente possa ter a sua vontade manifestada de forma correta. Para frente é que se anda, com certeza, sem sombra de dúvida. Eu conversei com o Carlos Sérgio, que é advogado especialista em direito eleitoral. Mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigado, bom dia. E a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta sobre a campanha, a gente volta a falar sobre a campanha de conscientização do câncer de pele, o câncer com maior incidência em todo o país. Agora são 7h52, o Bom Dia Maranhão volta já. E a gente volta com o Bom Dia Maranhão falando de economia. É isso mesmo, a Bovespa teve queda de 1,64% aos 45.120 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve alta de 1,65% e vale R$ 3,88. O peso argentino teve alta de 0,48% e vale 39 centavos. O euro teve alta de 0,55%, cotado a R$ 4,09. E o Sindicato dos Profissionais da Saúde participam hoje de uma audiência pública no Ministério do Trabalho. O sindicato pode entrar em greve caso não haja acordo com o governo do Maranhão. Além dos salários atrasados, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem e Trabalhadores em Estabelecimento da Saúde do Estado do Maranhão reivindicam o aproveitamento de 700 profissionais que não foram aprovados no seletivo feito pela empresa maranhense de serviços hospitalares. Segundo o sindicato, esses trabalhadores foram substituídos por outros contratados. Ficaram de fora muitos trabalhadores, né? Seletivo esse que até hoje o sindicato vem questionando, talvez, acho que talvez até a legalidade, porque a gente viu que não teve impessoalidade, não teve isonomia dentro do seletivo pelo grande quantitativo de trabalhadores que
não foram aprovados nesse seletivo apenas de título. Dulce Sarmento, presidente do Sindisaúde, afirma que não há chances de greve nos próximos dias, mas também não descarta a possibilidade se não houver acordo entre o Estado e os profissionais da saúde. Vai ter essa audiência, a gente convida todos os trabalhadores desse desligado do Getúlio Vargas, do Maiobão, do LACEN, da Imomar, que compareçam, porque o futuro deles, quando as verbas rescisórias todas, está em jogo. Durante o final de semana, uma idosa de 64 anos morreu após ter o atendimento negado em uma unidade de pronto atendimento no bairro do Araçagi. Ela ainda chegou a ser levada a uma unidade de saúde no bairro da Vila Luizão, mas não resistiu e morreu. Na semana passada, a equipe de reportagem da TV Difusora foi até a unidade de pronto atendimento do Vinhais. E o que constatamos foram pacientes voltando para casa sem serem atendidos. Os médicos que trabalham nas unidades reclamam dos salários atrasados. A SES destacou que o valor do pagamento dos médicos já foi repassada ao ICN e, por isso, a quantia encontra-se bloqueada por ordem judicial. Enquanto isso, as UPAs ficam assim, vazias, por falta de atendimento. Um absurdo, hein? E olha, a gente continua falando de saúde, só que agora em um outro aspecto, algo tão grave também. Assim como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, estamos no mês de dezembro, que é o Dezembro Laranja, que significa conscientização e combate ao câncer de pele, o câncer mais incidente no Brasil e também no mundo. Para explicar melhor sobre essa doença grave, a gente conversa agora com a médica, com a dermatologista Ana Paula Vieira, que é presidente da Sociedade de Dermatologia do Maranhão. Obrigada por ter vindo ao Bom Dia Maranhão, bom dia. E aí a gente começa falando do câncer de pele, essa incidência toda no Brasil e no mundo. Por que esse número tão alto, esse registro tão grande com relação a pessoas com câncer de pele, hein? Bom dia. Bom dia. Então, realmente é o câncer mais incidente no mundo e no Brasil também. E a cada ano nós temos mais ou menos mais de 150 mil novos casos, né, no Brasil. E isso acontece também porque as pessoas se expõem cada vez mais ao sol, apesar das campanhas, apesar da gente falar sempre sobre isso, as pessoas se expõem muito mais ao sol e também o sol não é impressão nossa, ele está cada vez pior, né? Nós temos mais forte, nós temos toda a questão do ambiente, então realmente está cada vez mais incidente. E aí o uso do protetor solar se faz indispensável. As pessoas acabam, não, eu vou sair rapidinho, o sol tá mais frio, tá mais brando, não vou usar o protetor solar. Não é assim que funciona. Não é bem assim, não. Na verdade, as pessoas acham que a proteção deve ser feita só com filtro solar, mas ele é um dos recursos, né? A proteção solar, ela envolve não só o uso do filtro, mas também proteções físicas, né? Como uso de óculos de sol, guarda-sol, roupas, né? Então, a proteção física mesmo, chapéu. Então, isso também é importante para proteger. E você controlar os horários de exposição. Porque também tem um grande problema que a pessoa às vezes acha que porque ela está de filtro solar, ela pode sair naqueles horários de sol que é mais quente, que é o pior horário. Ela acha que ela está super protegida. Ela acha que está super protegida. Eu costumo dizer no consultório que, gente, é um filtro, ele não é uma barreira, né? Então, ele é um filtro e a gente, ainda assim, não passa o quanto seria necessário. Então, a gente não está totalmente protegido. Então, mesmo de filtro, você vai evitar os horários de pico. Interessante, essa questão do filtro e não uma barreira. Acho que colocou o protetor solar, está livre de toda a incidência. Está livre de todo o mal. Não é assim que funciona. Não. Quais os tipos de câncer de pele, assim, mais comuns, doutora? Nós temos basicamente dois tipos que a gente divide, que é o melanoma e o não melanoma. Os mais comuns são os não melanomas, né? Então, os não melanomas nós temos dois tipos, que é o basocelular e o espinocelular. Esses são os mais comuns, né? E são, teoricamente, um pouco menos graves que o melanoma. O melanoma, ele é mais grave. Só que esses outros, um pouco menos graves, mas também com gravidade, eles decorrem mais da exposição solar do que o melanoma. E aí as pessoas, quando a gente fala de exposição solar, de câncer de pele, aí algumas dizem, mas eu passo o dia todo no ar-condicionado, eu não corro esse risco. Não é bem assim também que funciona. Tem alguns estudos que mostram que quando a pessoa não se expõe sempre, quando ela faz aquelas exposições que são de vez em quando, aquela pessoa que nunca vai ao sol e quando vai com vontade, vai lá e se expõe mesmo, esse tem um risco até maior. Bem maior do que quem se expõe Bem maior não, mas ele tem um risco maior nesse momento de exposição que ele faz esporadicamente. E até as pessoas que ficam no ar-condicionado, elas também têm que ter o cuidado de se proteger?
Eles têm que ter o cuidado, aí já é uma questão também de mancha de pele, sim, essas coisas, porque isso também mancha, mas com relação ao câncer de pele é mais a proteção solar. E quem deve procurar o dermatologista? Eu faço essa pergunta principalmente para aquelas pessoas que se expõem mesmo, que trabalham no sol, pessoas, agricultores, por exemplo. Quem é que pode procurar o profissional de dermatologia? Na verdade, todo mundo deve fazer uma consulta dermatológica anual, principalmente a gente que mora numa região que é quente, que a pessoa diz, mas eu não tomo sol, doutora. Toma sol, porque a gente se expõe todo dia no nosso dia a dia. Então, principalmente as pessoas que trabalham expostas. Engenheiros, arquitetos, pessoas que trabalham no campo. Então, essas pessoas, elas precisam procurar com mais frequência. Quando é que deve suspeitar, né? Quando você tem uma lesão, uma pinta, que cresceu de repente, ou que ela mudou de altura, ela era plana e de repente ficou alta, ou sangrou, ou então uma ferida que não cicatriza, uma manchinha vermelha que de repente você foi enxugar com a toalha depois do banho e ela sangrou. Então nem sempre o câncer de pele ele é um sinal, ele é uma pinta preta, muitas vezes ele é uma manchinha vermelha, ele é uma ferida, né? Então qualquer lesão de pele que surgiu de repente, você não faz ideia do que pode ser, é bom você consultar o dermatologista. E aí, lógico, quanto mais cedo consultar o dermatologista, mais chances de cura, porque tem chances de cura também, para ficar claro para a população. Sim, na verdade a chance de cura é muito grande, né? Quando ele é detectado bem no início, a gente faz só o tratamento cirúrgico, retira a lesão e na maioria das vezes isso basta. Um outro ponto interessante também, doutora, é com relação à pele, à cor da pele. As pessoas acham que pelo fato de ter pele mais claras, tem mais propensão ao câncer de pele, diferentemente das pessoas negras, como é o meu caso, porque tem mais melanina, então já acha que não precisa se proteger tanto. Todos têm que se proteger, não é isso? Todos têm que se proteger. Agora, lógico, né? A pessoa de cor mais clara, a pessoa branca, principalmente as pessoas que têm sardas e são ruivas, essas têm a chance maior, principalmente que moram aqui na nossa região, que é muito quente. Mas todos têm que se proteger. A gente encontra câncer de pele em qualquer tipo de pele. Doutora Ana Paula Vieira, que é presidente da Sociedade de Dermatologia do Maranhão, muito obrigada pelos esclarecimentos. E a gente deve lembrar sempre, o protetor solar tem que estar na bolsa. Está na bolsa. Para finalizar, de quanto em quanto tempo a gente deve repassar? O correto seria repassar a cada 2 horas. Mas como a gente trabalha em ambiente fechado, de manhã e após o almoço. Pronto. Obrigada mais uma vez. Bom dia. Bom dia. E agora a gente fala de basquete. O Sampaio Basquete, o Maranhão Basquete, voltaram a se enfrentar no ginásio Castelinho, em São Luís. E como no domingo, na primeira partida entre as duas equipes, o Sampaio voltou a vencer pelo placar de 72-57. Agora o Sampaio Basquete acumula 3 vitórias em 4 jogos. Já o Maranhão Basquete perdeu as 2 partidas. Tanto o Sampaio quanto o Maranhão Basquete enfrentam nas próximas rodadas o Corinthians de São Paulo, no ginásio Castelinho. Os jogos já começam nesse final de semana e na próxima semana também, e são válidos pela Liga Feminina de Basquete. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Uma ótima terça-feira e até amanhã.